Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre o protocolo HTTP, na verdade, a aplicação web e os protocolos, né, os conceitos envolvidos em nível de camada de aplicação que dão suporte às aplicações web. Então, vamos no início, né, apresentar algumas palavras-chave ou palavras do jargão da web e do HTTP. Primeiro a gente precisa, lembrar que numa aplicação web a gente tem tipicamente o servidor web e o cliente web, um navegador, né, um browser, e o usuário vai digitar uma URL no navegador para acessar, para buscar uma página web do servidor, né. Então essa página web ela é composta de objetos. Então, por exemplo, se tem uma imagem na página web, essa imagem é um objeto e a própria página web é um outro objeto. Então, a gente pode considerar que nessa comunicação, basicamente a gente vai ter o envio de objetos do servidor para o cliente. Então, o objeto pode ser o próprio arquivo HTML, uma imagem JPEG, um applet, um áudio, enfim, tá? As páginas web, elas consistem no arquivo HTML base, que vai ter referências para outros objetos. Lembrando que essa página HTML também é um objeto, tá? E esses objetos, por sua vez, são alcançáveis, né? São endereçáveis através de uma URL, Uniform Resource Location. Aqui a gente tem um exemplo de uma, vocês estão acostumados a digitar, né, essas URLs, né, no campo de endereço do browser, do navegador web. Então a gente tem um endereço composto aonde essa primeira parte aqui que vocês estão vendo fazem alusão ao nome do hospedeiro. Isso aqui vai ser traduzido no endereço IP, a gente vai discutir isso depois, tá? E uma vez alcançando o hospedeiro ou o host, o servidor web nesse caso, vai ter um caminho para fazer referência ao objeto em específico que o servidor vai ter que buscar no disco para mandar para o cliente web. A web é suportada pelo protocolo HTTP na camada de aplicação, né? HTTP significa Hypertext Transfer Protocol, ok? E ele segue esse modelo cliente-servidor, que a gente já ventilou em aulas anteriores, onde o cliente vai ser o navegador, né, o browser, através desse processo do lado do usuário, será possível solicitar objetos, como a gente já falou um pouquinho do jargão, objetos web. Essa solicitação vai ser enviada para o servidor web, que vai ficar dedicado exclusivamente a responder esses pedidos de clientes, ok? Então aqui a gente pode visualizar, ó, uma máquina dedicada, um processo dedicado a responder pedidos, né? O, a gente tem exemplo de dois clientes ao mesmo tempo aqui. O cliente ele faz um pedido HTTP, né? Um HTTP request, e o servidor envia uma resposta. Aqui, um outro cliente pedindo também algo através do HTTP e o servidor responde, né? Típico do modelo cliente-servidor, ok? Falando mais um pouquinho sobre o protocolo HTTP, a gente deve atentar que o HTTP ele vai usar em nível de camada de transporte o protocolo TCP, certo? Então, o cliente, o lado do cliente, né, do lado do browser web, ele vai, antes de qualquer coisa, pedir a abertura de uma conexão TCP, vai criar um socket, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso, e ele vai mirar, vamos dizer assim, na porta 80 do servidor. O servidor vai ficar, na verdade, ele fica o tempo todo ligado esperando esses pedidos de conexão TCP, né? Isso em nível de camada de transporte. Depois que chega o pedido
de abertura de conexão do cliente, ele aceita a conexão TCP do cliente e, a partir do momento que essa conexão TCP está estabelecida, o cliente vai começar a mandar mensagens HTTP através dessa conexão TCP, certo? Depois que tudo for transferido, vai haver o encerramento da conexão TCP, tá? Então é importante a gente mencionar que o HTTP não tem estado, ele é sem estado, significa que o servidor não mantém informações sobre os pedidos de clientes anteriores, ok? Na verdade, existem alguns recursos para tentar ter um estado de comportamento do usuário, né? A gente vai ver isso mais ao final dessa aula, que são os cookies, tá? Nota: protocolos que mantêm estados são complexos. História passada, né? Que tem informação do passado, que vão ficar essas informações, se elas precisarem ser guardadas, se precisar gerenciar essas informações de histórico, isso traz um nível de complexidade ao protocolo, ok? Então, caso caia o servidor ou o cliente, suas visões do estado podem ser inconsistentes. Então, devem ser reconciliadas, tá? Então, o HTTP, se um cliente pede um objeto em um dado instante T1, no instante T2, como não existe armazenamento do estado, memória, o servidor, se for solicitado o mesmo arquivo pouco tempo depois, ele não sabe, né? Em nível de HTTP, ok, pessoal? O protocolo HTTP, o protocolo em si, não mantém estado, não armazena essa história. Isso se perde, ok? Então, as conexões, né, mantidas para suportar o HTTP, elas podem ser não persistentes ou persistentes. No HTTP não persistente, no máximo, um objeto é enviado numa mesma conexão TCP, ok? Então é aquela história. Se vão ser enviados vários objetos, no HTTP não persistente, vai ter que ser aberta uma nova conexão para cada objeto. O HTTP 1.0 usa HTTP não persistente, né? A versão 1.0 não tem persistência, certo? Já o HTTP persistente tem uma vantagem, a gente vai ver, é que múltiplos objetos podem ser enviados sobre uma única conexão TCP entre o cliente e o servidor. Isso tentando reduzir o gasto, né, envolvido com a abertura de conexões, tá? Então, o HTTP 1.1 usa conexões persistentes no seu modo padrão. Vamos entender isso aí um pouquinho, ó. O que acontece? Exemplo de HTTP não persistente. Suponha que o usuário digita essa URL aqui, né, para acessar este host, né, e este arquivo aqui, home.index. Então ele no início vai ter que abrir uma conexão TCP, apontando na porta 80. Esse pedido de abertura de conexão TCP chega no servidor, que ele fica, na verdade o servidor fica aguardando pedido de conexão TCP na porta 80, né? O servidor web vai ficar o tempo todo fazendo isso. Então, após a chegada desse pedido de abertura de conexão TCP, o servidor aceita e a partir daí o cliente já pode enviar a primeira mensagem de pedido, HTTP, que vai ter nessa mensagem a URL que a gente mencionou, né? E aí o servidor HTTP percebe que é uma mensagem de pedido e vai criar uma mensagem de resposta mandando a página home.index. Isso tudo via o socket que foi criado no momento que a conexão TCP foi estabelecida, tá? E logo depois de enviar essa mensagem com home.index, né, que é o arquivo HTML lá que a gente apontou na URL do navegador, vai haver o quê? O encerramento da conexão TCP, certo? O cliente HTTP recebe essa mensagem de resposta contendo o arquivo, vai visualizar o HTML e analisa, por exemplo, que tem outros objetos sendo referenciados nessa página, tá? Mas mesmo
tendo outros objetos para baixar, né, para solicitar do servidor, a conexão vai ter que ser encerrada, porque esse é o HTTP não persistente. Então, esses passos de abertura da conexão TCP vai ter que ser feito de forma repetida, né, para cada um dos objetos que são referenciados no arquivo base HTML, ok? É possível, ainda assim, nesse caso, ter conexões paralelas, né, para baixar esses diferentes objetos, ganhar tempo, tá? Mas insisto, no não persistente vai ter que ser uma nova conexão TCP para cada objeto, tá? Então, para a gente entender um pouquinho o desgaste, né, dessa ida e volta, existe um termo, né, chamado de Round Trip Time, ou RTT, que é o intervalo de tempo entre ir e voltar, ir e vir, né, de um pequeno pacote entre o cliente e o servidor. Essa figura aqui ilustra bastante isso. Ó. O cliente solicita a abertura de conexão TCP na porta 80. Beleza. Depois o servidor responde dizendo que aceita. Então, nesse entre o tempo do envio da mensagem de abertura e a confirmação de abertura da conexão TCP, existe um tempo que é exatamente o tempo de ir e voltar. É o que a gente chama, de maneira bem comum e clássica, né, em redes, de Round Trip Time, ou RTT. E se vocês atentarem bem, só para cada conexão vai ser gasto esse tempo aqui só com troca de informações de controle. Observem que essa troca de mensagens, vamos dizer assim, né, ou de abertura de conexão, pedido de abertura e o estabelecimento da conexão TCP, não envolve um envio de dados efetivamente. São só mensagens de controle. Só depois desse instante de tempo, depois da confirmação do recebimento da aceitação de abertura da conexão TCP, é que o cliente pode solicitar o HTML base, né, no nosso exemplo. Então veja, nesse terceiro passo aqui, existe efetivamente a transferência de dados, né? É um pedido de página, ok? E posteriormente, esse pedido chega no servidor, o servidor vai acessar os arquivos dele, a base de dados, para responder enviando o arquivo de volta. Então, moral da história, vai ser gasto, né, sempre 2 RTTs mais o tempo de transmissão do arquivo. Né? Observe, um RTT só para controle, um RTT para pedido de algum objeto e a transmissão do arquivo. Tá? Então, quando a gente trabalha sem persistência, para cada objeto vai ter esse custo operacional de 2 RTTs. Ok? Então, se está sendo usado o HTTP não persistente, a gente viu, né? Vão ser gastos 2 RTTs para cada objeto. O sistema operacional vai alocar recursos do host para cada conexão TCP, né? Existe por si só uma complexidade com isso também, né? Um consumo, ok? No servidor e no cliente também, né? Os browsers frequentemente vão abrir conexões de TCP paralelas para pedir esses objetos referenciados no HTML base, tá? No HTTP persistente, o servidor não finaliza a conexão após receber a resposta, após enviar a resposta. Essa mensagem HTTP, entre o mesmo cliente e o servidor, são enviadas nesta conexão. Tá? Então, abre a conexão TCP na porta 80, o cliente pede o objeto, né, o HTML base, o servidor responde e, havendo outros objetos referenciados no HTML base, ele pode enviar esses objetos dentro da mesma conexão TCP, evitando, né, a adição de um RTT, como a gente viu no HTML não persistente. Agora, falando de HTML persistente, existem duas possibilidades diferentes: sem pipeline e com pipeline. No caso sem pipeline, o cliente vai enviar um novo pedido apenas quando a resposta anterior tiver sido recebida. Existe uma
um forte sincronismo, né, podemos dizer assim. Então, o cliente envia um novo pedido de objeto, né, só depois que ele tiver a resposta do anterior. Então, ainda assim, vai ter um RTT para cada objeto referenciado. Já no HTML persistente com pipeline, que é o padrão no HTML, perdão, no HTTP 1.1, o cliente envia o pedido logo que encontra o objeto referenciado. Então, imagina, eh, a gente vai ver um exemplo lá na frente. Pode ser necessário apenas um RTT para todos os objetos referenciados. Vamos analisar um exemplo a seguir. Então, aqui a gente tem mais uma vez um pedido, né, para uma página web. Aqui, ó, lembrar daquele que é o URL, tem uma parte inicial do endereço que aponta para o hospedeiro e uma outra que aponta para um caminho de um arquivo, né? Nesse caso, é exemplo página web.html, né? Só que aqui está uma contraçãozinha, enfim. Ok? Vamos analisar esse cenário. Então, para isso, o usuário vai digitar, né, no campo de URL do browser dele, exatamente essa referência, ok? Então, isso aqui vai iniciar todo o processo de abertura de conexão TCP, tá? Então, o passo 1 vai haver a solicitação de abertura de conexão TCP na porta 80. Por quê? As aplicações de internet, né, os servidores ou serviços, existem meio que uma convenção do número de porta para os diferentes serviços. A web fica na porta 80. Então, o navegador web já vai usar por padrão a porta 80 para alcançar o servidor web, né? Essa porta, a gente vai ver depois, vai ser utilizada no processo de diferenciação de qual processo que está rodando na máquina que tem um servidor web vai receber, vai tratar as informações que chegam. Isso a gente chama de demultiplexação da camada de transporte, né? Então, só para ficar claro, o navegador que está na máquina do cliente vai fazer um pedido que chega nessa máquina servidor. Só que essa máquina aqui tem vários processos rodando nela. Um dos processos é o servidor web. Então, como é que é sabido para qual processo deve ser entregue o que chega nessa máquina? Então, exatamente, o número de porta de destino, nesse caso 80, entre outras coisas, vai ser utilizado para diferenciar qual processo deve receber esses dados. A gente vai estudar isso mais à frente. Portanto, o cliente vai solicitar uma abertura de conexão TCP na porta 80, ok? Passo 2, o servidor web vai aceitar esse pedido de conexão e vai mandar essa resposta para o cliente. A partir daí, a conexão TCP está aberta e somente depois que chegar o aceite no cliente é que o cliente vai poder solicitar efetivamente o arquivo, que naquele nosso exemplo é um HTML base, tá? Lembra? Já passou um RTT. Então, a partir daí ele solicita o arquivo HTML, o HTML base, né? Como eu disse, até então já foi gasto um RTT e o HTML base, no nosso exemplo, esse aqui, né? XP, exemplo de página web, né? Só que aqui está simplificado, ok? Lembrando que esse arquivo está dentro desse caminho que foi informado pelo browser, né? O usuário informou isso lá no browser quando ele começou a solicitação. Depois, o servidor vai responder ao cliente, né, com o arquivo HTML base, e que é por si só um objeto, né? Aqui a gente está vendo esse HTML base, né, tendo a ideia dele. E o que é que eu quero chamar a atenção, pessoal? É que dentro do HTML base existe duas referências: objeto 1 JPEG e objeto 2 JPEG, né? O que significa dizer
que depois que o cliente recebe o HTML base, ele vai solicitar os objetos referenciados. Note que até o momento a página não foi totalmente carregada, né? Uma vez que as outras referências, objetos 1 e 2, não foram recebidos ainda. Então, depois de solicitar o objeto 1, o servidor vai responder com o arquivo do objeto 1, né? E depois que receber o objeto 1, no cliente o browser já começa a exibir esse objeto. Entretanto, ainda falta o objeto 2. Então, o cliente solicita o objeto 2 para o servidor, né? O servidor responde esse objeto 2 e a partir daí, após receber o objeto 2, a página web é apresentada no browser por completo, ok? No nosso exemplo, essa é a página que é apresentada por completo, né? Notem que usando a persistência, não foi necessário criar uma nova conexão para cada um dos 2 outros objetos. Então, nesse exemplo em específico, a gente tem objeto principal, que é a própria página web, e dentro dela a gente viu que tem referência para 2 outros objetos, o objeto 1 e o objeto 2. Não, após receber a página web, o cliente solicitou logo em seguida os objetos referenciados ao servidor sem ter que abrir uma nova conexão. Essa é a vantagem do HTTP com persistência. Bom, pessoal, então aqui a gente tem um formato de uma mensagem HTTP, né, de pedido. Existem basicamente 2 tipos, né? Pedido, que é o que vai do cliente para o servidor, e resposta, o que vem do servidor para o cliente, né? Nesse exemplo que a gente vai mostrar aqui, é a mensagem de pedido HTTP. Então, a primeira coisa que a gente pode notar é que essa mensagem ela está escrita em código ASCII, que é, de certa forma, assim, como a camada de aplicação está mais próximo do usuário, a gente poderia entender que isso é um artifício para permitir com que o ser humano entendesse detalhes da mensagem olhando para a mensagem, né? Ok? Seria muito difícil de ler se fosse em binário, por exemplo, tá? Então aqui a gente tem a linha do pedido, essa primeira linha, né? Existem diferentes tipos de pedido, a gente vai ver alguns detalhes depois, por exemplo, get, post e head. Essa é do tipo get. Aqui informa qual é o objeto que está sendo solicitado, ok? E a versão do protocolo HTTP, que nesse caso seria 1.0. Depois a gente tem linhas de cabeçalho. Aqui a gente tem na primeira linha mostrando qual é o host, né? Aqui o agente de usuário, isso está dizendo, informando para o servidor web qual é o browser que está sendo utilizado. Supostamente, poderia ser o caso do servidor ter um objeto, um objeto diferente em função do agente, em função do browser, né? Como se para um dado browser ele tivesse um objeto e um segundo objeto se o browser mudar, tá? Nessa terceira linha a gente tem a informação de connection close, significa que depois do envio da resposta a conexão será fechada, nesse caso. Aqui uma linguagem, uma língua aceita, né, seria versão em francês se o objeto existir. Então você poderia ter um mesmo objeto em diferentes línguas e haver essa parametrização nesse tipo de mensagem de pedido. E depois a gente tem um, um fim de linha, né, com códigos ASCII CR e LF, né? Seria basicamente um barra N, um barra F, um barra N e um barra R, ok? Então, esse é o formato genérico, né, da mensagem de pedido, o método, a URL, separado por espaço, estão vendo? A versão. Aí aqui a gente tem caracteres de retorno de linha, né? Depois vem as mensagens de cabeçalho, onde ela tem um campo de nome do cabeçalho, valor, retorno de linha. Então você pode ter várias linhas de cabeçalho diferentes. Em seguida vem um retorno de linha separado e os dados, o corpo da mensagem, efetivamente, tá? Então, pessoal, aqui a gente tem os tipos de métodos.
e esses métodos estão classificados em função da versão do HTTP, tá? Começando pelo HTTP 1.0, a gente tem o método GET, que é uma mensagem clássica de pedido, aonde é solicitado, por exemplo, uma página, um objeto, né? Temos o método POST, onde o usuário vai informar, vai passar para o servidor informações de campos, por exemplo, de uma página de formulário, né? Quando você faz uma busca, por exemplo, então você preenche campos de formulário e essas informações são enviadas através de um método POST. O head, ele tem uma particularidade, né? Que ele pede algo ao servidor, mas o servidor manda a mensagem de resposta sem enviar os objetos referenciados no pedido. É uma espécie de método para você fazer um debug, você entender como é que está sendo o fluxo de comunicação e nível de camada de aplicação, nesse caso do HTTP, envolvendo cliente e servidor, tá? No HTTP 1.0, além desses três métodos, a gente tem o PUB, que permite fazer upload de arquivo, que vai ser contido no corpo da mensagem, né? E do delete, onde é possível excluir, pedir a exclusão de um arquivo que é informado no campo de URL, ok? Então a gente pode visualizar nesse slide o método POST, né? Por exemplo, o conteúdo é enviado para o servidor no corpo da mensagem. Observe que no método GET a gente tem a informação de dois parâmetros, a passagem de dois parâmetros, isso na própria URL, ó. Isso é muito comum nos formulários que a gente preenche na web, né, ó. Nesse caso a gente tem duas variáveis aqui, que está com o valor monkeys e max que está com o valor 10. Isso foi um formulário que foi preenchido. Então, essas informações você visualiza na própria URL. Por quê? Foi utilizado o método get, perdão. Se fosse utilizado o método post, isso não seria visível na URL. Essa informação estaria no corpo da mensagem, tá? Por exemplo, aqui, a gente vai preencher esse campo de um formulário com redes de computadores. Como está sendo utilizado o método GET, essa informação vai, ó, na URL, tá vendo aqui, ó? Ok? Se fosse o método POST, não apareceria aqui, estaria no corpo da mensagem. Então vamos agora observar o formato da mensagem de resposta HTTP. A gente viu anteriormente o de pedido, que é do cliente para o servidor, e aqui a gente vai analisar um exemplo de mensagem de resposta que já é no sentido contrário, do servidor para o cliente. Então, basicamente, a gente tem essa mensagem tem três partes, vamos dizer assim. A linha de status, que é essa primeira linha aqui, as linhas de cabeçalho, que são esse conjunto de linhas aqui intermediárias, né? E, por último, o dado que vai ser enviado, o objeto que vai ser enviado para o cliente, para o navegador web do outro lado da comunicação. Na linha de status, ela tem três componentes: a versão, um código do status da resposta, né? E uma descrição desse status. Nesse caso aqui, o status 200 significa que ok, está tudo correndo bem. A resposta foi encontrada e vai ser enviada para o usuário, para o cliente. Nessa linha de cabeçalho data, né? Informa o momento, né? Dia e hora que o servidor acessou o arquivo dele para responder o pedido do cliente, tá? É diferente da data da última modificação do arquivo que a gente está vendo aqui nessa terceira linha, certo? Pois bem, server está dizendo qual é o servidor web que está atendendo o pedido. Nesse caso, um Apache é similar àquele agente do usuário que informava o navegador, né? Aí a gente tem outras informações aqui mais abaixo, falando o tamanho do objeto em bytes, né? Dizendo que a conexão vai permanecer ativa. Aqui tem informações referente a timeout, né? Quanto tempo ele espera
sem ter resposta, né? E o conteúdo da mensagem informa que é um arquivo HTML e a codificação dele. Depois tem um "-n", "-r", e vem o objeto que está sendo enviado, né, especificamente, ok? Então, como a gente viu, existem diferentes códigos de status da resposta HTTP. Foi aquela informação que estava presente logo na primeira linha da mensagem de resposta, que é enviada do servidor para o cliente. E é por isso que essa linha chama linha de estado, né, ou de status. Então, possibilidades, alguns códigos mais comuns. O 200, que informa o sucesso, objeto pedido segue mais adiante no corpo dessa mensagem. Lembra que isso é do servidor para o cliente. Existe o código 301, dizendo que o objeto foi movido permanentemente, né? Objeto pedido mudou de lugar, nova localização especificada mais adiante nesta mensagem. Existe o 400, que significa que existe a mensagem de pedido não é atendida, não é entendida pelo servidor, né? Está mal formada. 404, o documento que foi solicitado não se encontra no servidor, né? E uma outra mensagem, status de mensagem de resposta muito comum é a 505, aonde diz que a versão do protocolo HTTP não é suportada por este servidor. Existem outras, tá? Isso tudo está especificado no documento, né, que padroniza o HTTP e suas versões, que são as RFCs. Bom, a gente falou no início que o protocolo HTTP não mantém estado, o que torna um protocolo mais simples, vai rodar naturalmente mais leve, né? Vai permitir suportar mais conexões TCP servindo o protocolo HTTP e atendendo mais clientes. Mas existe uma necessidade, né, uma característica de algumas aplicações de manter estado da conexão, ter ideia, identificar o usuário, enfim, né? Certamente vocês já usaram isso e já ouviu falar nos cookies. Então, muitos dos sites web utilizam cookies. E é isso que a gente vai falar agora. Os cookies eles funcionam com 4 componentes principais. O primeiro é uma linha de cabeçalho do cookie na mensagem de resposta HTTP. O segundo é uma linha de cabeçalho que é adicionada do cookie na mensagem de pedido HTTP. Então, são inseridas linhas adicionalmente, né, nas mensagens de pedido e de resposta HTTP. Vai ter um arquivo do cookie mantido no host do usuário, que vai ser gerenciado pelo browser do usuário, e também um banco de dados de retaguarda, que vai ficar por trás do servidor web, tá? Esses 4 componentes aí vão interagir e vai ser possível manter o estado da conexão, vamos dizer assim, certo? Então, vamos considerar um exemplo. Vamos considerar que Suzana quer acessar a internet e ela sempre acessa do mesmo computador. E aí ela visita um site de comércio eletrônico pela primeira vez. Quando os pedidos iniciais HTTP chegam no site, ele cria um ID único e cria uma entrada do banco de dados associadas a esse ID, aonde ele vai armazenar informações específicas da Suzana que vai ficar associado com esse ID, tá? Vamos acompanhar o raciocínio. Então, essa figurinha aqui é muito interessante para a gente entender isso. O que é que acontece? Então, vamos imaginar, a Suzana vai acessar o site pela primeira vez, né? Então, esse cliente vai fazer um pedido, típico pedido HTTP, e quando ela acessa o servidor vai criar um ID, um número único que vai ser associado a esse usuário Suzana. Então, depois que o servidor cria o ID, ele vai mandar na resposta um set cookie com o número do ID. Essa mensagem vai chegar, obviamente, do lado do cliente, e o browser que tiver habilitado para trabalhar com cookie vai associar isso
algo que a gente chama de cookie mesmo, né, vai gravar esse número num arquivo e toda vez que houver a comunicação, né, futura, por exemplo, imagina só, eh, houve uma mensagem de pedido, definiu o ID, o servidor mandou a mensagem de resposta pedindo para criar um cookie com o número 1678. Então, depois, qualquer pedido, o navegador vai acessar o cookie associado àquele serviço, né, aquele servidor, nesse exemplo é a Amazon, e qualquer pedido que for enviado para o servidor da Amazon, ele vai mandar esse cookie com o número 1678. O que é que vai acontecer? Na hora que essa mensagem chega no servidor, o servidor vai reconhecer esse número e vai poder relacionar com as informações gravadas anteriormente e associadas a esse ID, né. Então ele manda uma resposta, significa dizer que uma semana depois, imagina lá que o mesmo usuário vai acessar o mesmo servidor partindo da mesma máquina, né. Lembra que o cookie ficou gravado naquela máquina. Então na hora que ele vai acessar futuramente o servidor, ele manda o mesmo código e o servidor consegue recuperar as informações que foram associadas a esse ID e usar essas informações na interação com o usuário. Por exemplo, poderia ser um carrinho de compra que ficou em aberto, né, desse mesmo usuário, ou o nome do usuário, enfim, ele tem uma certa flexibilidade. Então, esse artifício do cookie faz com que sejam reunidas informações que ficam armazenadas do lado do servidor, isso que a gente está chamando de banco de dados de retaguarda, e a aplicação pode fazer uso dessas informações para relacionar diferentes acessos desse mesmo usuário, vamos dizer assim, né? Que seria dar uma ideia de manutenção de estado, saber o que aconteceu anteriormente, né? Coisa que o HTTP não faz, né? Então, os cookies podem ser utilizados para dar autorização, como um carrinho de compra, como eu mencionei, né, criando uma história para sugestões, para estado de sessão do usuário, como por exemplo no webmail. E existe uma discussão com relação à privacidade, né? Uma vez que os cookies permitem que os sites aprendam sobre você, sobre o usuário. E você pode fornecer o nome de seu nome, e-mails para os sites e para também agências de propaganda. Então, esse comportamento do que você está fazendo nos sites, que fica associado ao seu usuário, isso pode ser utilizado para os mais diferentes fins, né. Existe uma discussão em termos de privacidade, até que ponto está invadindo a privacidade ou não, né. Então aqui eu vou tentar ilustrar para vocês, veja que eu estou acessando o site Submarino, isso é uma página, um slide que eu fiz mais antigo, e na hora que eu acesso, ele já reconhece meu usuário, ó. "Boa tarde, André", veja que eu fiz isso já tem um tempo, né, mas ainda é útil pra gente. Isso eu fiz em 2006. Beleza, aí o que é que eu vou fazer? Observe, eu fui lá na pasta referente à gerência dos cookies, né. E observa aqui que tem o cookie referente ao submarino, né. E eu vou apagar. Eu apaguei esse arquivo. Onde é que é isso, pessoal? Do lado do cliente, o arquivo que grava o o ID, aquele ID do usuário que a gente viu, do lado do cliente. Eu vou apagar. Então aqui eu estou excluindo, né, ó, excluí os cookies da pasta, né, limpei. Significa dizer que na hora que eu apago, eu não tenho mais informação do lado do cliente e o browser não tem como mandar aquele número do cookie para o servidor, certo? O que é que acontece? Logo depois, se eu tento acessar o mesmo site, o servidor é o mesmo, mas o browser não identificou um número do cookie do lado do cliente, significa que o servidor agora não pode mais me reconhecer, né? Estão vendo? Pessoal, um outro assunto importante relacionado à web é o cache web, que é um proxy, um servidor proxy. A gente pode ver aqui nessa figura que a gente tem clientes
querendo acessar páginas web e, em princípio, o acesso seria ao servidor original, né. Qual é o artifício aqui? É a possibilidade de você ter um servidor proxy que vai armazenar essas informações num local mais próximo do cliente, para tentar diminuir o tempo de resposta, né, dessas solicitações. Então a meta é atender o pedido do cliente sem envolver o servidor de origem. O usuário, para isso, vai ter que configurar o browser dele para acessar a web via proxy, tá? Dessa forma, os clientes eles vão enviar suas solicitações que vão passar pelo proxy. Se por acaso aquilo que eles estão solicitando, né, a gente não pode esquecer, basicamente objetos. Se esses objetos estiverem armazenados no proxy, no cache do proxy, então esse servidor proxy vai enviar esses objetos para o cliente. E dessa forma, esse servidor ele está mais próximo dos clientes do que o servidor original. Consequentemente, a resposta vai chegar mais rápido para o cliente, né? Caso contrário, se por acaso aquilo que o cliente está solicitando não estiver no proxy, então vai haver a solicitação desse objeto para o servidor original, que depois vai ser encaminhado para o cliente, né? E essa é uma oportunidade de passar a armazenar no proxy aquilo que foi solicitado, ok? A ideia aqui é tentar criar uma espécie de uma caixa d'água, né? Se a gente for fazer uma analogia, mais ou menos, seria na casa da gente, se nunca faltasse água, talvez a gente não precisasse de uma caixa d'água, né? Mas assim, tem momentos que falta água, e aí a gente vai precisar o quê? A gente bota esse reservatório de caixa d'água, a caixa d'água na casa da gente, de tal forma que sempre vai ter água mais próxima da gente, né. O tempo de resposta entre abrir a torneira e sair água é bem menor, tá, ok? Aí assim, alguns aspectos interessantes, né. Esse proxy, o cache web, ele vai ser, ora vai ser cliente e ora vai ser servidor. Quando é que ele vai ser servidor? Quando ele estiver respondendo solicitações dos clientes e enviando objetos para os clientes nas suas respostas. E quando é que ele vai ser meio que um cliente? Quando aquilo que o usuário solicitar para ele e ele não tiver em cache, então ele vai solicitar para o servidor original, ok? Esses web caches, eles são tipicamente instalados no ISP, né, ou na empresa, para, como eu disse, reduzir o tempo de resposta das solicitações, né. E de certa forma, eh, aqueles objetos que forem muito requisitados pelos seus clientes, ele não vai precisar fazer essa solicitação ao servidor original, o que de certa forma vai consumir menos, largura de banda na saída, né, da instituição, ok. Para fazer cache web, né, por que fazer, né? Redução do tempo de resposta para os clientes e como os clientes, esses objetos, né, supostamente mais frequentes, vão ser acessados, solicitados diretamente para o cache, considerando que o cache tem esses objetos, significa dizer que essas solicitações não vão ser feitas para o servidor original. E isso pode ser interpretado, né, pode gerar uma redução do tráfego, né, nesse canal de saída da instituição que está provendo o serviço aos seus usuários, ok? Nesse contexto, vai existir uma necessidade de verificação, né, do web cache interagir com o servidor original para saber se aquilo que ele tem em cache está ou não atualizado, né? Então veja que sob essa perspectiva, o web cache ele se parece um pouco agora com o cliente, né, uma vez que ele vai se comunicar com o servidor.
qual é a meta? Não enviar objeto se já tem no cache uma versão atual. O cache vai especificar a data da cópia que tem no cache, no pedido HTTP, e o servidor eh, vai, vai responder não contém o objeto se a cópia do cache é atual. Né? Como aqui, vamos dar uma olhadinha. O cache ele manda a mensagem de pedido HTTP e diz a data de modificação do arquivo. Se o servidor, na hora que recebe esse pedido, identifica que o objeto que está no servidor não foi modificado, significa que ele vai mandar uma resposta para o cache dizendo: olha, o objeto não foi modificado. Significa dizer que aquilo que está em cache está atual. Né? Caso contrário, se a mensagem que chega para o servidor, o tempo, né, a última atualização do cache for diferente do servidor, sugerindo que o objeto foi modificado, o servidor vai ter que mandar uma resposta com o objeto atual, que vai ser gravado no webcache para atendimento dos clientes do próprio webcache. Né? Bom, pessoal, um outro conceito importante que tem a ver, né, com distribuição de conteúdo, web, enfim, é o Content Delivery Network, CDN. Qual é a ideia aqui? Tá? Então, a gente tem visto, pensado, discutido um pouco sobre aplicações cliente-servidor. Né? A gente pode ver nessa figura aqui, onde a gente não tem o uso de CDN, um servidor localizado num ponto geográfico, né? E os clientes da internet acessando esse serviço. Então, observe que vão ter pessoas bem próximas, né, ou mais próximas ao servidor, e vão ter outras pessoas, outros usuários, que estão geograficamente mais distantes. Significa dizer que vai haver um tempo de resposta maior para alguns usuários. E a ideia desse Content Delivery Network é baseada no cache. A ideia são caches geograficamente dispersos, distribuídos, que é exatamente a figurinha abaixo, né? O servidor está aqui e a gente existe o conceito de vários caches próximos dos usuários. É como se a ideia é muito visual aqui, é muito fácil da gente entender, né? É aproximar o conteúdo dos usuários, dando um tempo de entrega menor, reduzir o tempo de entrega para os usuários, ok? Isso certamente implementa maior disponibilidade e rapidez na entrega do conteúdo. E é o que Google, por exemplo, né, Microsoft e outros e outros e outras empresas viabilizam. Inclusive, esse é um serviço que é comercializado, né? Você pode contratar, por exemplo, a Akamai, salvo engano, você pode contratar esse serviço para distribuir seu conteúdo de forma mais ágil, ok? Bom, com isso a gente conclui a aula de hoje. A gente discutiu web e os protocolos envolvidos, alguns conceitos, né? Como webcache, cookies e aspectos particulares das versões dos protocolos HTTP. Na próxima aula a gente continua falando de FTP e correio eletrônico. Até lá!